Oi, irmãos. Eu gostaria de falar sobre algo que acontecia antigamente, né, há 2, 3 mil anos atrás, e continua acontecendo hoje em dia, que é a questão do conhecimento, né, da palavra. Muitas passagens bíblicas dizem que o povo de Israel caiu, né, diversas vezes por causa da falta de conhecimento, não pela falta de fé. Então, muitas vezes o cristão pensa, né? Bom, a fé me basta. Claro, se o seu coração for bondoso, talvez baste, né? Quem vai dizer se basta ou não é Yahushua HaMashiach, é Jesus Cristo, né? Nosso Salvador, quem vai definir isso pra gente. Mas, já que a palavra indica que a falta de conhecimento pode nos levar à queda, é interessante a gente buscar esse conhecimento. Onde que a gente busca esse conhecimento? Para os cristãos, para as pessoas que acreditam em Deus, na Bíblia, né? Nas escrituras que foram deixadas pelos apóstolos, pelos profetas. Agora, imagino que o mais importante quando você vai começar a buscar a palavra é, em primeiro, buscar a orientação de Deus, pedir para Deus, em nome de Jesus Cristo, que te mande o Espírito de conhecimento, né, o Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria, para que você possa entender a palavra. Porque se você lê a Bíblia com a carne, a possibilidade de você não entender é muito grande, e a possibilidade de você ler doutrinariamente, ou seja, de acordo com o que você já ouviu, é muito grande e talvez não seja tão bom. O interessante é pedir que o Espírito de Deus te guie nesse conhecimento e pedir orientação, orar sempre antes de abrir a Bíblia, fazer uma oração pedindo que você possa entender aquela palavra. Eu acredito que é mais interessante para nós que somos cristãos começar pelo Novo Testamento, que é a nova aliança, a palavra de Jesus Cristo, a palavra dos apóstolos, das pessoas que acompanharam Jesus, né, em vida, ou no caso de Paulo, que acompanhou Jesus depois da ressurreição de Cristo. Outra coisa muito importante, versículos. Fujam dos versículos. Cada livro é uma unidade. Na verdade, a Bíblia toda é uma unidade. Mas, como não dá para ler num dia a Bíblia toda, então vamos separar em livros e procurar ler sempre o livro todo. Por exemplo, Hebreus, lê todos os capítulos de Hebreus, Coríntios, todos os capítulos de Coríntios e assim por diante, porque é uma unidade. Ele está ali, principalmente as cartas de Paulo, ele está falando sobre o mesmo assunto, de várias formas, em vários tópicos. Então, quando não for possível ler todo o livro, leia pelo menos todo o capítulo. Nunca um versículo, porque o versículo fora do contexto que está escrito, ele pode servir de pretexto para outros fins, para pessoas que não têm boas intenções. Então, sempre procurar ler o capítulo todo e, de preferência, ler separadamente. Começa a ler Hebreus, termina de ler, entenda o que está sendo dito. Agora, quando a gente, depois que terminar o Novo Testamento, é interessante também saber do Velho Testamento, saber a história e tudo mais. E a gente vai reparar que muitas coisas no Velho Testamento tá sendo ditas ou refletem no Novo Testamento. Inclusive, a maioria das vezes que Deus está falando é a mesma coisa que Jesus fala, né? Então, não são livros separados, tá? Um complementa o outro. E, bom, acho que a dica é basicamente essa: conhecer a palavra, buscar por conta própria, independente se você está indo numa igreja ou não. A Bíblia indica, o Novo Testamento indica que nós devemos procurar conhecimento por nós mesmos, que ninguém precisa nos ensinar, embora, é claro, a gente deva pedir orientação primeiro para Deus, né, para Jesus, que o Espírito Santo vai nos dar a orientação, e o que a gente tiver dúvida, sim, vai perguntar, mas de preferência pergunta para mais de um pastor ou mais de um irmão,
né, para ver se há coerência, porque na palavra de Deus não há discrepância. Tudo que Jesus falou é uma coisa só. Então, buscar a unidade do que é dito dentro da igreja, seja ela igreja templo ou seja ela igreja união de verdadeiros irmãos em Cristo. Ok? Muito obrigada. Deus os abençoe. Yahu os abençoe em nome de Yahushua HaMashiach. Amém.